Olá, Lancinauta, sou Carlos Alberto Vieira e vou falar de um jogo muito quente pela rodada de fim de semana do Brasileirão. O jogo entre o Palmeiras e a equipe do Fluminense. Jogo no interior de São Paulo e que pode dar ao Fluminense o título brasileiro. O Fluminense vem com uma campanha sensacional, melhor campanha dos pontos corridos em média de pontos. Então a equipe do Fluminense vencendo o Palmeiras pode ser campeã desde que o Atlético Mineiro não derrote o Vasco no Rio de Janeiro. O jogo é no Rio, o Atlético não costuma ganhar as suas partidas quando vem aqui na cidade maravilhosa, mas só que o Vasco vem de 6 derrotas. Então o Atlético vai ser favorito. E no jogo Palmeiras e Fluminense, desespero total para o Palmeiras. Uma derrota do Palmeiras e uma combinação de resultados do Bahia, principalmente, pode fazer com que a equipe do Palmeiras, com uma derrota, seja rebaixada. Imagina, o jogo que pode dar o título para o Fluminense, com antecipação, pode botar o Palmeiras na Série B do Brasileiro, mais uma vez, no ano que vem. Então vamos ver aqui como é que vão jogar. O Palmeiras, como é que vai jogar o Fluminense? Normalmente eu começo com o time da casa, mas vamos começar com o visitante, porque vale título para o Fluminense. Vamos lá? O Fluminense tem uma pendência, talvez o Deco não jogue. Vamos então imaginar a equipe do Fluminense com o Deco em campo. Tá? O Edinho ficaria um pouquinho mais recuado, o Deco faria o seu posicionamento no meio de campo. O Wellington Nem, responsável em fazer as jogadas pelo setor direito do Fluminense. O Wellington Nem, que é um jogador de chegada, e vai muito importante no esquema tático. O Thiago Neves jogando um pouquinho mais pela esquerda. O Jean, obviamente, cobrindo aqui a marcação, principalmente os avanços do Marcos Assunção, que vai ser uma das jogadas principais da equipe do Palmeiras. Então o que acontece? Com o Deco em campo, o Deco vai ser julgado nessa sexta-feira, ele pode não entrar em campo. E, além disso, ele está machucado. Pode ser que ele não entre em campo. Se ele não jogar, então, se ele jogar, o Fluminense vem nesse esquema que funciona, com 4-2-3-1, né, o Deco fazendo essa centralização pelo meio de campo. Se ele não jogar, quem vai entrar é o Sobis. Aí a mudança vai ser a seguinte, olha só. O Deco não jogando, o que acontece? O Thiago Neves é o cara que vai jogar no meio de campo. Isso vai fazer com que o Jean entre um pouquinho mais recuado, tá? E a saída do Deco vai fazer com que o jogador que vai entrar seja o Sobis. O Sobis que vai, no caso, cair um pouco mais pelo setor esquerdo, fazendo um pequeno revezamento com o Fred e o Wellington Nem podendo entrar com um elemento surpresa. Essa esquematização aqui do Fluminense, ela é uma tática bem mais ofensiva. Você tem o Wellington Nem, que é um jogador de muita chegada no ataque, Fred, artilheiro do campeonato, e ainda tem o Rafael Sobis também, que é um jogador de muita chegada dentro da área. O Fluminense então pressionaria o Palmeiras para o seu próprio campo. Em compensação com o Deco, ganha mais os passes em profundidade. O Fluminense tem um ponto muito positivo a seu favor. O Fred se dá muito bem contra o Palmeiras. Sabe quantas vezes o Fred enfrentou o Palmeiras? 7 vezes. Ganhou todas. Então, já tem um ponto muito positivo para a equipe do Fluminense nessa partida. Mas são dois jogadores que um jogador que pode vir muito a fazer a diferença é o Wellington Nem também, porque ele é esse cara de chegada. E eu separei duas jogadas, tanto do Nem quanto do Fred, para mostrar esse diferencial dos dois. Vamos lá? Primeiro vamos começar com o Fred que vem sendo o artilheiro do campeonato, e ele não é um jogador de pegar muito a bola e ficar dando toquinho não. Ele pega de primeiro e bota lá dentro do gol. Vamos ver só esse gol que o Fred fez contra o Atlético Mineiro. Olha só, uma jogada pela direita, o Carlinhos vai chegando até a linha de fundo, faz o cruzamento e o Fred não perde tempo. Toca na bola, vai e faz o gol. O Fred tem 17 gols no campeonato. 70% dos gols no primeiro toque. A bola chegou para ele, ele vai e chuta. A bola chegou para ele, ele vai e dá a bicicleta. Ou toca de cabeça. É um jogador de muita rapidez. E não é só o Fred que é rápido, não. O Wellington Nem. Olha só essa jogada que ele fez contra a Portuguesa. Vamos lá? Dessa vez, olha, o passe do Jean pegou o Fred um pouco mais pela esquerda, ele arremata, dá a rebatida e quem está lá para aparecer, o Wellington Nem, fazendo justamente a função que o Fred normalmente faz. Saiu o Fred, o Wellington Nem chega. Imagina o Fluminense com o Deco podendo ser um jogador de chegada, imagina o Fluminense com o Rafael Sobis como um terceiro atacante nessa partida. Poder de fogo do Fluminense muito forte, né? Agora vamos ao Palmeiras. No desespero total que o Palmeiras vive, pelo menos uma alegria. A força máxima vai estar em campo. Juninho forçando muito pela direita, pela esquerda, o Arthur nem tanto pela direita, deve ficar um pouquinho mais preso porque o Fluminense vai jogar muito pelo seu setor também, tem muitos jogadores de ponta, o Wesley fechando um pouco mais pelo setor direito, Patrick Vieira centralizando
normalmente recebendo as assistências do Luan, que vai cair pela esquerda, para a chegada do Patrick Vieira. E o Barcos, o homem de referência. Todo o foco está no Barcos? Sim. Toda a atenção da defesa nesse jogador que vem sendo o melhor do Palmeiras na competição? Claro. Mas o Palmeiras, mesmo cambaleante, mesmo quase rebaixado, tem jogadores que fazem alguma coisa além do normal. E eu acredito que essa tabela, Patrick Vieira, Luan, pode funcionar contra o Fluminense. O Fluminense tem uma defesa que é a melhor do campeonato, mas é uma defesa que não inspira tanta confiança assim, tá? O Gum, o Leandro Eusébio, vem de altos e baixos. O que acontece é que o Fluminense tem um goleiraço que está fechando lá atrás e por isso a defesa do Fluminense vem funcionando muito bem. Muito mais pela qualidade do seu goleiro, que é o Diego Cavalieri. Mas então, pode funcionar. E também o lance de bola parada. O Palmeiras tem um jogador que é diferenciado, né, que é o Marcos Assunção. A questão é que tudo é com o Marcos Assunção. Pênalti, Marcos Assunção. Falta, Marcos Assunção. Escanteio pela direita ou pela esquerda, Marcos Assunção sempre. Mas a bola parada faz a diferença sim. Vamos ver 2 lances aqui? Primeiro vamos começar com o Barcos, olha só. Numa jogada de desespero do Palmeiras, já estava no finalzinho, o Palmeiras perdendo para o Botafogo, precisando pelo menos um ponto. O Barcos, ele recebe um cruzamento na área, mata no peito e é um jogador de muita qualidade, muito acima da média, que é o Barcos. Olha só que golaço ele acaba fazendo. No que ele matou a bola, ele já fuzilou para dentro do gol. O Barcos, que nessa mesma partida tinha feito um gol que lembrou muito aquele que eu mostrei do Wellington Nem. Foi uma bola que já estava ali pela direita, quase dentro do gol, e ele foi e tocou. Ou seja, um jogador de muito bom posicionamento dentro da área. E o Palmeiras tem também a bola parada com o Marcos Assunção. Vamos ver aqui um lance de falta dele. Poderia ser qualquer jogo. Marcos Assunção fuzilando e fazendo o gol de falta para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras joga também num sistema 4-2-3-1, com a diferença que o Marcos Assunção chega um pouco mais. Como que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Deloney vai ficar mais preso, tá? E o Assunção é o jogador que vai chegar. Caso o Assunção chegue, o Wesley fica um pouquinho mais preso, porque na verdade a equipe do Palmeiras pode sofrer o contra-ataque e no contra-ataque ficaria sem cobertura, já que seu volante avança. Então essa seria a jogada do Marcos Assunção, que é o cara que distribui bem a bola ali pelo meio de campo. Foco do Palmeiras, jogada com o Marcos Assunção, pela experiência, é o cara que vai sentir menos essa pressão de uma partida em que o Palmeiras perdendo pode estar rebaixado no fim já dessa rodada, por antecipação, e o foco também do Palmeiras no Barcos. Barcos bem marcado, Luan e Patrick Vieira fazendo as triangulações no meio de campo. Aí está o foco da equipe do Palmeiras, que também tem o Juninho como lateral que pode avançar. Na equipe do Fluminense tem essa situação, o Deco pode jogar ou não, mas vamos imaginar que as jogadas pela esquerda, seja pelo Thiago Neves ou pelo Rafael Sobis, se o Thiago Neves jogar pelo meio de campo, vão funcionar. E isso aí certamente vai prender os jogadores do Palmeiras que atuam mais ou menos naquela função. E principalmente as costas do Marcos Assunção. Pela direita, o Wellington Nem entrando bastante. E tendo como foco sempre o Fred lá na frente. Fred que se dá muito bem contra o Palmeiras sempre. A minha tendência para essa partida é que o Fluminense vence esse jogo. Só que eu estou acreditando que o Atlético Mineiro vai vencer o Vasco também e não vamos ter campeão nessa rodada. Mas o Fluminense vencendo o Palmeiras, é claro que já está com tudo ao seu favor para que ele consiga ser, mais uma vez, campeão brasileiro. Tetracampeão, se considerar o Robertão de 70. Tá? Um grande abraço para você e vamos até a semana que vem para outra rodada do Brasileirão.